Como podemos notar, Israel estava já no processo de entrar na terra prometida. Já se passaram ali 40 anos da caminhada no deserto, desde que o povo havia saído do Egito. E eles já estavam na expectativa de sair e de entrar na terra prometida. Uma geração já havia se passado. E agora aquela nova geração que estava recebendo da parte do Senhor a repetição de toda a lei, fazendo-os lembrar a respeito da obediência mesclada às experiências da geração anterior. Agora eles estavam na expectativa da chegada. E para nós, nos dias de hoje, da mesma forma como aquele povo tinha o anseio de entrar na terra de Canaã, assim cada um de nós temos e devemos ter o anseio de chegarmos à eternidade, de vermos aquele que morreu por nós, aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. Mas durante a caminhada nós sabemos há lutas, há gigantes que aparecem todos os dias, há heróis que nós precisamos exterminar, que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e não deixar que nada, nem ninguém abale a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perspectiva daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos chamou para marcharmos, e marcharmos com firmeza no mundo que nós estamos, para sermos sal e sermos luz aonde quer que Ele nos colocou. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja em casa, onde quer que nós estejamos indo. Deus, Ele nos chamou para nós marcharmos e em tudo glorificarmos o Seu nome. Na caminhada, Ele se faz presente. Muitas vezes nós estamos no meio das lutas, no meio das adversidades. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos desamparados, mas graças a Deus nós não estamos, porque Deus Ele promete na sua palavra que Ele, mesmo nas adversidades, Ele tem o seu caminho no meio da tormenta. E que nós podemos descansar de quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Graças a Deus nós podemos segurar nas mãos dele e caminhar. Ele se mantém de pé ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. E Ele deseja que cada dia, a cada momento, nós o conheçamos e assim prossigamos em conhecer a Ele e conhecer a Sua vontade para as nossas vidas. E deixarmos Ele agir como Ele é nas nossas vidas. Que a única coisa que pode limitar a bênção de Deus, que pode limitar a nossa comunhão com Deus, é muitas vezes quando nós queremos colocar a nossa visão, colocar aquilo que nós achamos melhor, quando nós sabemos que Deus sabe exatamente o que é melhor, não o que é bom. Ele sabe o que é melhor para todos nós, e Ele tem o seu plano, enquanto Ele vai moldando as nossas vidas como oleiro, e nós que somos vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo, que Ele vai moldando nas suas mãos. E enquanto Ele vai moldando, Ele vai deixando as impressões dEle, das suas digitais nas nossas vidas, para que vivamos nele, por Ele, para vivermos para a sua glória. E onde? Então, para isso, nós precisamos baixar, confiar, descansar nele. E Paulo diz aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele nos mostra o caminho da vitória. Ele nos mostra o caminho onde nós devemos andar. E em todos os momentos nós podemos orar como Moisés fez.
em cada decisão das nossas vidas. Porque todos nós aqui somos produtos das nossas decisões. Não passamos um dia sequer na nossa vida sem tomarmos decisões. E Moisés, lá no capítulo 33, versículo 15 de Êxodo, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Na caminhada há desafios, mas a segurança da presença de Deus, ela é a maior garantia que nós temos para cruzar o Jordão, para nós cruzarmos as dificuldades, para derrubarmos os gigantes, não importando o tamanho deles, importando sim a nossa dependência, a nossa fé, a nossa obediência, a nossa confiança em Deus. Amém. Para tudo isso, Deus nos deu poder para isso. Muitas vezes nós nos esquecemos, mas Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para vencermos. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. A palavra de Deus diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. E dessa forma, nós podemos e devemos pensar nas coisas que são do alto. E não meramente sobre as coisas terrenas. Porque se a nossa fé se limitar apenas a essa vida, diz o apóstolo Paulo que nós somos os mais infelizes de todos os pecadores. Deus nos deu armas espirituais. A luta foi grande. Deus te deu. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te deu a certeza da salvação, o penhor da salvação, a garantia da sua salvação. E Jesus mesmo disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, nada pode arrebatar das minhas mãos. E sim, nós podemos esperar nele, podemos confiar que nós não somos justificados pela nossa justiça. A palavra de Deus nos diz que nós fomos justificados por Cristo mediante a sua fé, mediante a sua graça. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que somos salvos pela graça. E isso não é intrínseco de nós, isso é dado por Deus, é um presente de Deus. A graça que não apenas é o favor imerecido de Deus, mas mais do que isso, é a proteção sobre as nossas vidas. Em que Deus deposita a sua mão, em que Deus cuida de nós em todos os mínimos detalhes, com a segurança da verdade que é a sua palavra, em que Ele nos chama para que nós investamos tempo com esse livro nas nossas mãos, nas nossas vidas, e colocando esse livro em prática, o mundo veja a diferença que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Lá em Atos, enquanto Paulo e Barnabé, eles estavam ensinando, pregando, doutrinando a igreja de Antioquia, durante 1 ano, aqueles nossos irmãos viviam de tal forma que não era entre eles, era a população de fora. Estavam dizendo: olha, ali passam os cristãos, passam cristos pequenos. Mas eles têm lutas? Claro que tem. Tem adversidades? Nós temos. Nenhum de nós estamos isentos de problemas.
Mas a grande diferença no meio dos problemas é que nós podemos contar com o Criador do Universo para tomarmos as decisões não segundo a nossa ótica, não segundo a nossa perspectiva, mas sim de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Por isso que nós somos alicerçados na absoluta verdade e nos dá o privilégio de nisso anunciarmos este evangelho que um dia nos alcançou. O evangelho do arrependimento, do perdão dos pecados, onde Jesus mesmo disse que todos nós somos testemunhas. E nós temos esse privilégio de onde nós passamos, Cristo seja visto em nós. E assim, também a fé, como fundamento das coisas que esperamos, mas não estamos vendo, de forma simples. Muitas vezes colocamos tantos empecilhos, mas se nós observarmos a fé que era vivida pelos grandes homens de Deus nas Escrituras, não tinha nada de complicado, era simples. Deus é um Deus simples. Muito obrigado. Porque era uma fé simples, inabalável, e como escreveu o apóstolo João, é a garantia da nossa vitória contra o mundo. Jesus também disse que tudo, antes de ir para o Getsemane, ele disse aos discípulos: tudo isso eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, vão passar por lutas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma forma, Ele nos dá autoridade para vencer, pela fé, pela sua graça. E assim também, manejando bem a palavra da verdade. Não basta conhecer a Bíblia de capa a capa do Gênesis ao Apocalipse. Uma vez eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, lá em Belo Horizonte, que hoje em dia as pessoas muitas vezes elas não querem saber o que a Bíblia diz, mas sim o que a sua vida reflete a respeito das Escrituras. Porque nós somos cartas vivas. Todos nos veem, todos nos leem, onde nós estivermos, o que a Bíblia é na sua vida. Mas isso não nos isenta de não lermos, que nós devemos ler, estudar, meditar e, principalmente de tudo, viver a palavra de Deus. E oração. Orando em todo tempo com súplicas. Orando sem cessar. Porque crente que não ora, você pode saber que Deus existe, você pode saber que Deus, Ele é poderoso, mas quando você não mantém um diálogo com Deus, você limita a ação de Deus na sua vida. Um exemplo, Jonas, olha fixamente nos meus olhos, mas não fala nada. Está tendo alguma comunhão aqui? É óbvio que não.
Quando deixamos de orar, é isso que nós fazemos com Deus. Deus, Ele anseia que nós coloquemos diante dele as nossas vidas. E uma das passagens que eu fico maravilhado nas Escrituras é quando diz que quando nós oramos, Deus Ele se inclina no seu trono para nos ouvir. Deus Ele se interessa pelos nossos problemas. Deus se interessa por nos ajudar nas nossas lutas. Mas se nós ficarmos de boca fechada, pensando simplesmente, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas você também tem a sua parte a fazer. E se você está no meio das lutas, olha o que o apóstolo Paulo ainda diz. Que então, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu não vou ficar olhando para o tamanho dos meus problemas, eu vou seguir adiante. Para aquilo que Deus tem para a minha vida, para a carreira que Deus tem para a minha vida, para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, especificamente. Todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Todos nós fomos criados para ter um íntimo relacionamento com Deus. Deus, Ele estabeleceu o seu plano que cada um de nós venhamos a conhecer a verdade do seu amor, da sua palavra. E aí nos decidirmos. O plano de salvação só tem um caminho. Mas um plano para a sua vida é específico. Deus é tão bom. Deus é tão bom que aquilo que Ele faz justamente para cada um de nós individualmente. Olha, da mesma forma que Deus, quando nos criou, cada um de nós temos as nossas próprias impressões digitais. Não existe ninguém no mundo com a impressão digital igual à sua. Da mesma forma, o plano específico que Deus tem na sua vida, na caminhada com Ele, é seu, sob medida. Deus simplesmente quer que você o obedeça para que você atinja aquilo que Deus tem para você. Agora, qual é a nossa esperança? Como eu falei no princípio, nós chegamos aos céus. A esperança do crente em Jesus é chegarmos à nossa pátria, que é o céu, onde nós aguardamos ver ao Senhor Jesus, em que Ele transformará esse corpo de humilhação em um corpo glorificado, assim como o dele. E eu confesso que hoje de manhã, enquanto eu estava meditando, terminando de escrever, eu fiquei a manhã inteira escutando um hino do cantor cristão, com certeza conhecido pelos irmãos, e o refrão dizendo: hei de ver o meu Redentor, junto dele eu hei de estar, eu hei de ver meu Salvador, e os sinais estrados um dia eu vou contemplar. Deus não te criou para você ficar no meio do caminho. A vida cristã é uma maratona. Há muitos momentos na caminhada que, graças a Deus, são momentos de paz, mas um preço precisa ser pago. O que Jesus fez por nós na cruz, Ele pagou. Agora, o que Ele nos concede essas armas espirituais para que nós possamos vencer todos os nossos grandes inimigos na vida. O pecado, a carne, Satanás e sistema deste mundo, que é um sistema anti-Deus. E no meio disso, nós temos a alegria de passarmos no meio das tribulações. É claro que ninguém gosta de tribulações, ninguém gosta de lutas, ninguém gosta de desertos.
mas eles se fazem necessários. Nós somos como barras de ouro nas mãos de Deus. Tenho certeza que os irmãos alguns já devem ter visto como que é o ouro na sua forma bruta, né? Umas pepitas escuras, brutas, que quem não sabe olha, é mais uma pedra. Mas para ficar daquele jeitinho que nós conhecemos, que brilha os olhinhos, dourado, precisa passar pelo fogo. Precisa passar. As nossas vidas, a cada dia, precisam passar pelo cadinho de Deus, para remover as impurezas. Somos sacerdotes do Senhor, queridos. Pedro disse, vós sois raça eleita, sacerdócio real. A cada dia, nossas vidas como sacerdotes, como altares do Senhor, não podem ficar. As cinzas, elas precisam ser retiradas para que o fogo cada vez mais possa ganhar força. Quanto mais cinza nós deixamos, é igualzinho aqui com um churrasco. Quanto mais você vai colocando carvão, mas vai esquecendo de em certos momentos tirar a cinza, o que vai acontecer? O fogo vai apagar, vai se extinguir. É por isso que na nossa vida, diz o texto lá de Levítico, que o sacerdote ele ia e colocava a lenha ali no altar. É a nossa vida devocional, é a nossa vida diária com Deus. Quanto mais lenha nós colocamos, quanto tempo mais não gastamos, quanto tempo mais nós investimos na nossa vida com Deus, mais o fogo cresce. Mais nós vamos tendo o privilégio de passar e de experimentar uma vida cristã robusta. Não é uma vida para estar só na média, não. Deus deseja que nós vivamos caminhando todos os dias em lugares altos, acima dos problemas, das tribulações, dos pecados, das tentações, e mesmo nas lutas, está achando que a luta está pesada, mas olha, graças a Deus, nada disso elimina a bênção de saber que Ele não nos abandona. Davi, quando escreveu o Salmo 23, muitas vezes nós lemos da seguinte forma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguns colocam o E, mas esse E não existe, né? E muitas vezes nós nos focamos, nada nos faltará. Aí pensamos que as circunstâncias não vão faltar. Não, Davi não estava dizendo isso. Davi estava dizendo que a despeito das circunstâncias, Deus não nos falta. E assim, dessa forma, nós podemos descansar, nós podemos ter a certeza de vivermos com Ele, para Ele. E quando nós estamos passando pelas lutas, o apóstolo Paulo, ele nos diz que tudo isso é passageiro, leve e momentânea tribulação, mas tudo isso lá na frente produz um eterno peso de glória, em que nós descansamos nele. E quando passamos por essas lutas, gera a esperança gera a experiência não nos confunde, porque a nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. Por isso que Ele, muitas vezes, Ele permite que nós passemos por luta assim. Mas Davi também diz
mesmo Salmo 23, que Ele primeiramente nos conduz a nossa alma à restauração. Nós nos achegamos a Ele como um dia nós estávamos. Mas a partir daquele momento, Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa como nós estávamos. Pelo contrário, Ele vai nos moldando para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E Ele nos molda para que nós sejamos como Ele, vivendo nele, por Ele e para Ele. Deus, Ele se importa com tudo que nós fazemos. E em todo momento nós podemos assim demonstrar a nossa fé. Um dos meus textos bíblicos prediletos, que desde o tempo quando eu comecei, já estava no terceiro ano de seminário, um texto do apóstolo Paulo chamou a minha atenção e ele, até hoje, é o que embasa a minha vida, a minha caminhada com Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Paulo não está dizendo algumas coisas, fala tudo para a glória de Deus, porque a excelência não é nossa, a excelência é dele, para Ele. E também nós sabemos, vai haver momentos também de parar para que Deus esteja agindo nas nossas vidas. Há aquele momento em que Deus Ele fala, não é você que vai guerrear essa batalha, sou eu. Descansa, confie, descanse. Só deixe Deus agir. Só deixe Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que o segredo de uma vida cristã vitoriosa é deixar Jesus ser o que Ele é nas nossas vidas, não limitando a sua ação nas nossas vidas. Porque é um dos grandes princípios da nova aliança, um dos princípios da graça, é que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Tudo depende dele. As nossas vidas estão nas mãos dele. O cuidado sobre as nossas vidas está na mão dele. A Bíblia diz, lá em Isaías, que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o seu nome. É a mesma coisa que se Deus estivesse olhando para as palmas das suas mãos e estivesse vendo ali, estivesse vendo e colocasse o dedo, olha aqui nas minhas mãos está a vida do pastor Décio, aqui nas minhas mãos está a vida do Júnior, aqui nas minhas mãos está a vida do Alaí, assim a vida de cada um de nós está nas mãos do Senhor e Ele cuida de nós para que nós cumpramos o seu propósito. Mesmo que nós somos tentados a desviar do caminho, há muitas formas, há muitas maneiras de nos desviarmos. Mas tudo que nós precisamos, diz o autor a carta aos Hebreus, fixar os nossos olhos em Jesus como autor e consumador da nossa fé. Não tirar os olhos de Jesus, caminhar com Jesus, seja onde for. E enquanto Ele está caminhando, nós vamos caminhando com Ele, certos que Ele vai estar cuidando de nós. Porque tudo aquilo que Deus nos manda fazer,
Não hesite em obedecer a Deus. Não coloque os seus pontos de interrogação na sua cabeça. Se Deus manda fazer, faça. Mas e os depois? E os resultados? Deixe os resultados com Ele, porque tudo aquilo que sair do teu raio de ação, se você está obedecendo a Deus, você pode ficar tranquilo, porque aí Ele move céus e terras para abençoar aqueles que são. Então nós podemos confiar, nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa dependência nele, e não nos impressionar com os obstáculos. Certamente eles vêm, mas maior é o nosso Deus, maior é aquele que está em nós, porque aquilo, tudo que o mundo tenta nos afligir, está fora. Deus, Ele a cada dia, Ele se mostra, Ele se revela a nós, através da sua palavra, e nos mostra o caminho que nós devemos caminhar, que nós devemos andar, para que nós cheguemos ao objetivo, depois de todo o desafio da caminhada. O povo de Israel ali foi simplesmente entrar na terra prometida. Mas hoje nós, como crentes em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, é com essa palavra que eu quero encerrar essa noite. No capítulo 4, versículo 13, e diz que até o momento em que chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus e a perfeita varonilidade, homem completo, maduro, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Nosso alvo, no meio da caminhada, nós não devemos perder essa perspectiva. Não importam as lutas, eu tenho simplesmente que caminhar para o alvo que Jesus Cristo tem para a minha vida. Amém? 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 Vamos colocar de pé.